Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, né? Minha Bíblia já está amarela nessa página, gente. Uma cor. Tá parecendo quando a pessoa põe o Salmo 91 dentro de casa, né? E abre o Salmo 91 e deixa lá. Fica amarelo, olha a cor que tá. Que abre nessa passagem. Já são, sei lá, 3 anos, 2 anos. Verso 9. Hoje a gente vai tentar avançar um pouquinho, se Deus permitir. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, ou não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí tá, não nos conduz? A versão está não nos conduz. A gente vai chegar lá. NA, ué? É ACF. Século 21. Senhor, nós te louvamos, a Deus, por esta manhã abençoada na sua presença. Obrigado pelo devocional que ouvimos pela manhã, pelos louvores que já entoamos. E agora nós vamos nos debruçar um pouquinho mais aqui, Senhor, neste texto que é tão precioso, tão especial. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações. Não deixe, Senhor, que nada seja empecilho para que o Senhor fale conosco, nos instrua, nos ensine, nos corrija. E que as minhas limitações, Senhor, como professor, também não sejam impedimentos para os teus filhos aprenderem mais, crescerem mais e amadurecerem na fé, conforme o Senhor deseja. Senhor. Perdoa os nossos pecados, esteja conosco, que o teu Espírito esteja agindo entre nós, a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, na última aula, pessoal, nós falamos um pouquinho sobre a parte B, não é isso? Ou a parte C, na verdade, do versículo 10, né? Nós falamos sobre venha o teu reino, depois seja feita a tua vontade, agora assim na terra como no céu. E 3 pontos foram destacados aqui, que basicamente o Carson destaca, na verdade, sobre o que significa esse assim na terra como no céu. Então ele põe o céu como padrão, o céu como desejo, na verdade, da oração, como, assim como a vontade de Deus é feita no céu de maneira total, né, a extensão, quanto à extensão, também o nosso desejo é para que na terra a vontade de Deus seja feita de maneira total, completamente. E também quanto ao método, né? É isso que abarca, então, esse desejo, esse pedido que envolve assim na terra como no céu. Falamos um pouquinho sobre a nossa participação na vontade de Deus, ou seja, apesar de Deus fazer a sua vontade dependente da nossa participação, Ele quer que a gente participe, Ele quer que a gente ore, Ele quer que a gente peça. E no finalzinho da aula, eu comecei com vocês uma estratégia hermenêutica, na verdade, de maneira intencional, para que vocês conseguissem perceber o tipo de abordagem que vocês estão fazendo no texto quando vocês leem o texto. Né? Eu não estou falando aqui do significado do texto. O significado do texto sempre vai ser o mesmo. Né? O significado do texto sempre vai ser o mesmo significado. No entanto, a abordagem que você faz dele, que a gente chama de significância do texto, não significado necessariamente, ela pode ter uma certa... ela pode ser um pouco volátil, ela pode ter uma certa flexibilidade. Isso não muda o significado do texto, deixando bem claro. Né? Não estou aqui ensinando vocês a acharem várias interpretações do mesmo texto, que é costumeiramente o que as pessoas fazem. Né? Esse texto para mim significa isso, né? Ou usam de alguns pressupostos errados e vão para o texto e tiram conclusões erradas do texto. Não estou falando de interpretação diferente, estou falando de abordagem diferente. Né? Então é essa a ideia que eu abordei com vocês na última aula. E aí nós começamos com uma abordagem escatológica. Tá ali, né? Ou seja, desejar que Deus faça a vontade dele na terra como é feita no céu, existe uma abordagem escatológica aí. O que é escatologia mesmo? Vocês aprenderam até durante a semana no WhatsApp, né? É o fim das coisas. Então, quando que a vontade de Deus será completamente feita? No fim das coisas. Então, quando Deus estabelecer por completo a sua vontade, então, de fato, né, será consumado ali o desejo de Deus.
Então existem vários teólogos que fazem esse tipo de abordagem nesse texto. Existe uma abordagem moral e ética, que está ali na lousa também, ou seja, Deus fazer a sua vontade significa todo o cosmos, inclusive os seres humanos, principalmente, obedecerem o padrão ético que Deus estabeleceu, o padrão moral, né? Essa também é uma implicação, é uma significância desse texto, tá bom? Uma abordagem que envolve a transformação do comportamento humano. Se a gente quer que Deus faça a sua vontade, isso envolve a transformação do nosso comportamento, né? Então, o Vini orou assim, dessa maneira hoje lá, né? Que Deus revele para nós qual é a sua vontade. Isso envolve questões éticas e questões morais. Existe uma abordagem litúrgica e devocional, que João Crisóstomo via assim, né? Que essa passagem é um convite para o coração humano se espelhar no céu. Tem até aquela música que diz lá, né? Cantei para vocês na aula passada. Eu não sei se a igreja subiu. Na época a gente gostava de falar muito isso. Quando o culto era maravilhoso, a gente falava assim: não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, né? Porque existe uma abordagem devocional. A gente, né, aquela abordagem mais, como posso dizer, subjetiva, né? Mais subjetiva dessa passagem, tá bom? E aí, as duas últimas que eu gostaria de abordar com vocês, só para a gente concluir essa parte, tentar avançar, é uma abordagem missiológica. O que isso significa? Que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu, uma abordagem missiológica. Um sentido de missão. Exatamente. Tá? Diz respeito à nossa agenda missionária, né? Quem faz esse tipo de abordagem é o Lee Kelson, lá, o Wayne Wright. A leitura dele dessa passagem diz respeito a essa abordagem missiológica, ou seja, do avanço do reino de Deus no sentido de converter as pessoas, né? De transformar as pessoas através da pregação. Não só da pregação no sentido subjetivo de salvar as pessoas dos seus pecados, mas também de uma transformação cultural. Quando você lê o Ellen Wright, por exemplo, parece que ele é meio idealista até, né? Ele é meio idealista na leitura dele. Ele acha, de alguma maneira, que o avanço do reino de Deus vai transformar a cultura de uma maneira muito bonita, assim. Que você vai ver as crianças brincando na rua, e o crime vai desaparecer, e as pessoas vão fazer pinturas nas paredes, e, né, essas coisas todas. Uma transformação política. Todo mundo virar grafiteiro? Tem uma abordagem escatológica que a gente chama de pós-milenismo, né? Eu acho que é isso, pós-milenismo histórico que tem assim. Que o evangelho vai avançar de tal forma que o mundo vai ser transformado. O testemunho de Jeová creem assim. Que todo mundo, no fim das contas, vai virar testemunho de Jeová e vai viver feliz da vida. Calvino ele fez basicamente isso em Genebra, não? Exatamente. Acho que talvez seja o que o Ellen Wright traz, essa ideia de Calvino trazendo de Genebra lá, né? Sim. A mudança cultural, né? Uma transformação social mesmo através do evangelho. Isso acontece de dentro para fora. O homem transformado, o novo homem, ele vai, obviamente, ter implicações sociais, né? Honestidade nos seus negócios, fidelidade nos seus relacionamentos e tudo mais. Isso transforma a sociedade de maneira geral. É uma abordagem escatológica, assim na terra como no céu. Uma abordagem missiológica, né? Leram os livros dele, exatamente falando a respeito da transformação do reino, enfim, traz um senso de responsabilidade muito maior com relação à minha colaboração, né? Por exemplo, a gente tem alguns exemplos, mas muito pequenos, assim. Por exemplo, qual que é a minha missão agora de contribuir estabelecendo o reino? Vou pregar. Lógico, isso é um dos pontos em que Jesus pontuou. Não vou mais jogar lixo na rua, porque de alguma forma eu também preciso contribuir para que a natureza seja transformada, né? Mas ele traz a gente para um nível de profundidade em relação a essa ação prática, por exemplo, até mesmo o que é o padrão de beleza que nós temos hoje, porque foi uma coisa que ele disse a respeito de, por exemplo, a gente olha para a favela e olha e ele fala, qual que é o padrão? Porque como você pode dizer o que é belo ou não, né? Aí ele traz essa ideia com relação à reconstrução realmente de todas as coisas. Eu achei bem interessante porque ele aprofunda a gente um pouco mais nessa questão missiológica no sentido de como que eu posso ajudar a contribuir para a restauração em todas as esferas, desde o trabalho, desde a ética, desde a política. O que Calvino fez em Genebra, que o professor sacou,
Foi interessante, depois vocês pesquisem sobre isso. Né? Era zero criminalidade na época de João Calvino, né? O que tinha de morte Era herege. era a pena de morte. O que tinha de gente morrendo Tinha era pena de morte lá? Que tinha, e isso por questões religiosas, diga-se de passagem. Foi o caso de Serveto, que era o inimigo de Calvino, que ensinava contra a Trindade. Trinitariano. Exato, contra a Trindade. E aí Calvino alertou, o cara não quis ouvir e foi para a fogueira. Né? Dizem que a morte dele foi bem horrorosa mesmo, que eles colocavam pólvora debaixo dos braços da pessoa, né, para queimar mais rápido. Aí parece que não colocaram no caso dele, diz que a morte dele foi bem Mais lento. mais lenta. Foi bem horrorosa. Mas nesse caso você vê que Calvino não estava diretamente ligado, né? Por Calvino, conta da maneira como ele pensava. Calvino era um pastor, né? Ele fazia parte do conselho, não só do consistório, que era o conselho da igreja, mas ele fazia parte do conselho também social. Então ele de alguma maneira ele está envolvido. Obviamente não foi ele quem efetuou a pena, mas ele também Tinha uma união de igreja e Estado muito diferente do que é hoje, né? Um pastor de uma igreja era quase o prefeito da cidade. Os ministros, né, de maneira geral, eles estavam muito envolvidos com política na época, né? De maneira bem próxima mesmo. Então veja, essa é uma abordagem missiológica do texto, né? É uma maneira, como a Kel falou, uma maneira bem profunda de olhar para a nossa missão como filhos de Deus. Né? E a gente, na pós-modernidade, a gente subjetiva muito essas coisas. A igreja para a gente é vir no domingo, cantar, dar ofertas, né? E depois é uma outra realidade a segunda até o sábado, né? A gente trabalha ali, a gente mal entende que na verdade existe existe uma responsabilidade de transformar a sociedade a partir daquilo que nós recebemos do Evangelho, né? Então pensem nisso no seu trabalho, né? Lá no Uber, lá, né? Os trabalhos de vocês, as atividades de vocês, as moças que trabalham em casa, os rapazes que trabalham fora, elas também têm responsabilidade de transformar a sociedade, a cultura, através daquilo que receberam do Evangelho, tá? Se a gente quer que a vontade de Deus seja feita, é por agentes humanos que Ele fará, e é por nosso intermédio, tá bom? Existe uma última abordagem, que é a abordagem cristológica. Quem pode falar sobre isso? Cristo sendo o centro dessa salvação. Exato. Então, como que a vontade de Deus que é feita no céu será feita na terra? Por meio do Senhor Jesus Cristo. É por meio dele que se cumpre a vontade. Tem uma outra que, na verdade, está ligada a essa, né? Vou colocar aqui embaixo. A gente pode chamar de pneumológica. É o Espírito Santo. Pneuma, né, que é a palavra do grego para espírito. Então, de alguma maneira, o espírito está agindo, assim como em Gênesis 1, né, que o espírito estava dando ordem à criação, o Espírito de Deus está agindo também por intermédio da igreja. A presença do Espírito, então, está transformando aí a criação por intermédio de vocês, por intermédio de mim. Tá bom? Até aqui alguma dúvida? É meio que missiológica, né? Na verdade, todas estão interligadas, né? Por exemplo, você fala de missiológica, ela é escatológica. Não é verdade? É verdade. Não tem como desligar, é uma questão mais de definição, mais de... Eu achei que você, quando você estava falando de abordagens, eu achei que eram tipo pontos de vista, mas tudo isso é uma coisa só. É uma coisa só. Não, mas na verdade são pontos de vista mesmo. É como se fosse um prisma que é um só, mas tem várias visões, várias ênfases que podem ser dadas. Por isso que eu falei, não é uma questão de significado, é uma questão de significância. Acho interessante, né? Uma coisa que você vem abordando já há alguns domingos, falando sobre a sistemática, né? E a forma que a gente enxerga a sistemática, porque a gente olha aí e já vê sistematizado. Então, né? Ela não necessariamente ela deve ser separada uma da outra, né? Porque muitas vezes a gente olha e esquece que o Espírito Santo e Cristo sempre estão juntos, né? Não tem como eu fazer missão se eu não estiver através do Espírito Santo. Tudo ligado, né? E o Cristo é o centro da evangelização, da missão, mas também tem que ter o Espírito operando. Então, a gente tem que entender sempre que a sistemática, ela separa, mas nós não devemos separar. É impossível, né? É impossível fazer teologia sistemática.
Mas é bom pra gente entender a extensão do que significa seja feita a tua vontade, né? E tem cada uma dessas áreas existe uma aplicação. Isso. Aplicação seria um termo mais popular para isso que eu estou fazendo aqui. Aplicação disso. Então veja, o significa, se eu mando uma mensagem para você, que você não me responde no WhatsApp. Ele tá magoado. Se você me respondesse no WhatsApp, Levar se você fosse um crente em Jesus, um salvo, uma pessoa que conheceu o Evangelho, você me responderia no WhatsApp. Tô brincando, mas enfim, quando eu mando uma mensagem para você, eu sempre uso isso como exemplo. Presume-se que você se esforce para entender o que eu estou dizendo. Você não pode chegar lá e falar assim, pô, eu vou colocar um significado nisso que o Bruno está falando aqui. É o que normalmente acontece, né? Quando a gente tá, principalmente quando a gente discute no WhatsApp, né? Você diz, não disse aquilo. A pessoa coloca até o tom de voz que você disse aquilo, você não quer nem viu você escrever a mensagem. Isso é a parte, né? Mas eu estou querendo dizer o seguinte, eu presumo que você vai se esforçar para tentar entender aquilo que eu estou dizendo. O significado daquilo que está escrito. E entre você, pode ser entre você e mim, ou entre você e eu, né? Existe uma distância muito grande. Pode ser uma distância temporal, você pode ler a mensagem 2 dias depois, que é o seu caso. Você pode estar distante geograficamente de mim. Você pode estar lá na hamburgueria, eu posso estar lá no Parque São Domingos, você pode estar em outra cidade. Então tem uma série de ruídos. Imagina a gente estar dando um documento que foi escrito há 2000 anos atrás, uma cultura completamente diferente, em outra língua. Quantos ruídos que tem aqui? Tá entendendo? Então, o esforço para entender o significado é um esforço. Então, presume-se que o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Agora, quais são as aplicações disso? Qual a relevância disso para quem lê o texto? E aí vai um recurso hermenêutico que são essas abordagens. Que tipo de abordagem você vai fazer no texto para aplicar esse texto para quem está te ouvindo ou para você mesmo? Pode ser uma abordagem, como eu disse, pessoal. Eu leio os Salmos, por exemplo, os Salmos que Davi vai falar sobre o Êxodo. Qual a relevância que isso tem para mim? O que o Êxodo tem a ver com a minha vida? Se você lê a história de Moisés libertando o povo do Egito, tem a ver com... Exato, você vai ter que fazer uma abordagem no texto, vai ter que aplicar o texto para você. Senão o texto não vai fazer sentido nenhum. No entanto, existe uma abordagem histórica que você vai ler o texto e falar, bom, esse texto aqui está se referindo ao momento que Israel saiu do Egito e a importância dele para os primeiros leitores é essa e tal. Então não é uma coisa tão simples. A hermenêutica não é uma brincadeira, né? Não é uma brincadeira. A gente sempre faz a hermenêutica de maneira funcional, de maneira orgânica e de maneira inconsciente. Todo texto que você lê, você faz hermenêutica. Só que você não percebe. E às vezes a hermenêutica ela é, vamos dizer, motivada por pressupostos errados. Então, esse mecanismo, vocês precisam perceber como isso funciona para quando vocês lerem o texto, vocês saberem, bom, o significado do texto é uma coisa. O que o texto significa. Agora, como é que eu vou aplicar isso para a igreja? Como é que eu vou aplicar isso para minha esposa? Como é que eu vou aplicar isso para o Bruno? Como é que eu vou aplicar isso para os meus filhos? Como é que eu vou aplicar isso para mim? É uma outra questão. Eu posso fazer uma abordagem escatológica, posso fazer uma abordagem moral, devocional, e daí por aí vai. Então, geralmente, ao ler as escrituras, eu procuro, né, eu falo para a Duda fazer assim quando ela faz o devocional dela, fazer uma abordagem cristológica, encontrar Cristo no texto, principalmente textos do Antigo Testamento, porque às vezes a gente não entende, não tem aquele background de cultura, o que está falando tudo e tal. Background. Eu não sei nem falar. Eu não sabia qual palavra dizer. É importante. Enfim, e aí, às vezes a gente não tem aquilo, mas a gente conhece a obra de Cristo. A gente conhece o Evangelho. É um tipo de abordagem. Então aquilo aponta para o Evangelho de algum jeito. Mas veja, é uma abordagem. O texto necessariamente vai estar falando de Jesus? Não. É isso que eu estou falando. O significado do texto pode não ser o significado cristológico. Mas está certo? Lógico que tá. Porém, a Bíblia é a forma que Deus se revela para nós. E Cristo é o ápice da revelação. Exatamente. Então, é uma maneira de abordar o texto. Por exemplo, vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo isso aqui, gente? Eu tô entendendo. Tá meio bagunçado na minha cabeça. Então vamos lá. entendendo o grau, gente. Só o background. Vamos lá. Se eu leio, por exemplo, a história da estátua de Nabucodonosor, quando Daniel lá vê a estátua de Nabucodonosor lá, estátua que tem a cabeça de ouro, né, o peito de bronze, aquela estátua, a história que vocês conhecem. Qual que é o sentido do texto? O que aquilo significa? escatológico, né? Não, é uma abordagem já. É? Lógico.
o significado do texto. A descrição dos reinos políticos. Né? Exato. Daniel, Tanto escatológico quanto presente. Né? o Daniel, veja, escatologia já é uma camada hermenêutica. O significado é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que os reinos daquela época, reino babilônico, reino medo-persa, reino grego, reino romano, serão destruídos por um reino messiânico. Isso é o significado do texto. Acabou. Se eu for ler o texto, eu não posso colocar um outro significado aqui. A estátua significa os inimigos da minha vida. Ou Davi e Golias, né? O que é Golias? Golias são as lutas da minha vida. Eu sou Davi, tem que tacar uma pedra nele. Né? Isso aí eu estou colocando um outro significado no texto. O significado é Davi guerreou com um gigante e matou um gigante. Esse é o significado do texto. Certo? Não tem outro significado. Eu leio, você lê, qualquer pessoa que lê vai ter que interpretar assim. É por isso que o apóstolo Pedro diz que as escrituras elas não são de particular interpretação. Ela tem um significado só, como qualquer outra coisa na vida. Um significado só. Ok. Agora, as aplicações que eu vou fazer disso aí. E aí vem o óculos, que são as abordagens que você vai fazer. Se eu leio, por exemplo, a história de Davi e Golias, que é um exemplo maravilhoso, em que Davi peleja contra Golias e mata Golias, eu posso fazer uma abordagem cristológica do texto? Pode. Como? Jesus é Davi. Jesus é Davi e Golias é quem? É o pecado, diria, né? Pode colocar Satanás também, não tem problema. É dizer a gente mesmo. Eu posso fazer uma abordagem devocional? Posso, não tem problema. E de fato, o povo de Deus estava lutando contra o inimigo. Os inimigos são maiores do que eu posso suportar. As minhas forças não são capazes de vencer Golias, Senhor. Mas eu vou diante deles com a força do Senhor dos Exércitos. É uma abordagem devocional. Eu posso fazer uma abordagem, sei lá, ética e moral? Posso, olha o pecado que está diante de mim, eu preciso suplantá-lo, vencê-lo. Você está entendendo o que eu quero dizer? São camadas hermenêuticas, não é o significado do texto. O ponto é, se você faz um movimento contrário, se você coloca já, se eu leio Davi e Golias, achando que o significado é ético e moral, aí a gente chama isso, né, numa linguagem bem popular, de heresia. Porque o texto não está falando disso. É uma camada de aplicação. Deu para entender agora? Então, tipo, um texto, ele tem um significado, mas você pode tirar várias aplicações. Várias aplicações. Eu sempre faço isso nos nossos devocionados. Falo, amor, o significado do texto é esse aqui, ó. Né? O significado desse não dá para mudar. Porque se eu mudar, é desonestidade. Eu estou colocando na boca do autor do texto uma coisa que ele não quis dizer. Certo? Aí, agora, como que a gente pode aplicar isso para a nossa vida? Aí é uma outra questão. A gente é livre para fazer, né? Livre no sentido, vamos dizer assim, como um cachorro preso na coleira, né? Livre dentro do escopo, que você falou, da revelação de Deus, né? Porque a gente chama de regra de fé. Eu ia falar com relação a isso dos nossos devocionais, né? Que é a dificuldade. O Bruno sempre fala, amor, do que esse texto está falando? E é um exercício difícil demais você realmente sair, né? Sair tirando todas essas camadas. É como uma cebola, que você vai tirando várias cascas para você realmente chegar no núcleo. E a gente acha e a gente vai com muita sede ao pote. A gente tava fazendo um devocional em Romanos. E aí eu comecei a perceber de que como a gente vai realmente para as escrituras, por exemplo, Paulo, a gente fez isso com Gálatas também, né? Efésios, que a gente, por exemplo, Paulo, a gente tira o sentido de que Paulo está falando ali, por exemplo, para os judeus. Que Paulo, a gente já vai falando assim, aqui está combatendo orgulho religioso, está combatendo a religiosidade, não sei o quê. Sendo que são camadas, Paulo, né? São camadas. Ele está falando aqui para os judeus, e qual que é o motivo? Porque que eles não estavam querendo incluir o povo. Mas por quê? Aí a gente vai realmente tentando entender o que Paulo estava tratando, por que eles estavam agindo daquela forma, por que foi escrita a carta naquele contexto. Aí só o último entendi agora, porque o que Deus estava tratando, por que Paulo escreveu, o que estava por trás dos judeus estarem sendo confrontados dessa forma, é que a gente chega. Mas e agora? Em que momento que eu pareço com eles? E com esse povo é o último, né, ponto. A pergunta que eles devem fazer nesse trabalho não é um trabalho fácil. É dificílimo, parece fácil, né? Mas normalmente a leitura que a gente faz é uma leitura devocional. E isso não é correto. Já passo você. Por que a gente não gosta de fazer esse caminho de ir para o significado do texto? Primeiro, porque dá trabalho.
Dá muito trabalho, né? Em segundo lugar, porque quando você encontrar o significado do texto, você vai se decepcionar. No sentido de que ele não tem absolutamente nada a ver com você. Você entendeu? É por isso que a gente não gosta. Eu não gosto de ler os Salmos e perceber que o Salmo não está falando de mim. Certo? O Salmo está falando lá das preocupações de Deus com Israel. Ou de um problema particular de Asaf em relação à fé dele. Isso não tem nada a ver comigo. E aí eu leio o texto e falo, pô, mas e agora? Se eu for ler Romanos sem aquele calor luterano, né, de justificação pela fé e diz respeito à minha subjetividade na salvação, se eu for ler realmente para tratar dos dilemas de Romanos, eu vou ficar frustrado pra caramba. Não tem nada a ver comigo isso aqui. É um dilema de uma igreja que estava tendo problema entre judeus e gentios e... Certo? Por isso que a gente normalmente não faz esse movimento. Por conta do egoísmo. A gente quer que o texto fale alguma coisa pra gente. E a gente às vezes... Desculpa. Até na pregação de Zacarias, eu já me peguei desse jeito. O Bruno tá contando todo o contexto e lá falando de Israel, da Babilônia. E a igreja mó fria, assim. E eu também já me peguei pensando, cara, o que esse texto tem a ver comigo? O que essa história tem a ver comigo? Deus está falando do povo que não tem, da restauração. Né? E não é interessante a gente ficar ouvindo, por exemplo, histórias que estão falando de um outro povo, de uma outra história, de um outro contexto, de coisas que já passaram. A gente fica esperando ansiosamente em que momento que aquilo vai falar sobre mim. Sobre mim, porque é uma questão do orgulho do nosso coração. A gente quer que o texto fale para mim. Isso que eu estou falando aqui para vocês agora é importantíssimo para lidar com o orgulho do nosso coração. Orgulho exegético, assim que eu posso chamar assim, né? Então, isso que vocês estão aprendendo aqui agora, isso não é arrogância, longe disso, tá? Longe disso. Isso que vocês estão aprendendo aqui agora são coisas que vocês vão aprender só na academia, isso eu nunca vou aprender na igreja. Isso que eu estou falando. Quando eu falo academia, é academia de musculação, viu? Da teologia, caramba, fortalecendo o bíceps e o coração. Então, você lê Isaías 53, você lê e a Virgem conceberá, ou Isaías 7, né? Isaías 7,14, a Virgem conceberá e dará luz a um filho, que será o seu nome Emanuel. Cara, as leituras desse texto são totalmente erradas, porque as pessoas não vão para o significado do texto. Elas não querem o significado do texto, elas querem que o texto fale com elas. Elas querem que o texto seja uma coisa para elas, e o texto não foi escrito para nós, não foi. Saem daqui com isso aqui dessa manhã, falando, a Bíblia não foi escrita para mim. Não nesse sentido imediato. Okay? A Bíblia é a palavra de Deus. E óbvio que ela fala da história da humanidade, da história da criação, né? O monoteísmo de que Deus criou todas as coisas, o mundo pertence a Deus e nós fazemos parte desse enredo. Ok, mas o texto foi escrito dentro de um período histórico para pessoas que existiram, com informações diretamente aplicadas a elas, imediatamente. Quando nós fazemos essas camadas, já posso citar? Depois você. Quando nós fazemos essas camadas exegéticas, hermenêuticas, eu nem sei o que estou falando isso. Nós chamamos isso na teologia de sensus plenior. O que é o sensus plenior? Quem sabe? Hã? Não. Alguém sabe? Eu já ouvi falar disso aqui? É a ideia geral. Não. Sensus plenior uma tradução, né, seria sentido pleno. Colocar mais aqui, né? Mais pleno. Então, por exemplo, quando a gente lê Isaías 7,14, a Virgem conceberá e dará luz a um filho, o que o texto está falando ali? Obviamente, o texto não está falando de Jesus. Primeiro que a palavra no hebraico nem é virgem no sentido de mulher que nunca teve relação sexual. Quando Mateus usa esse versículo no seu evangelho, ele aplica o texto, ele faz uma aplicação, ou seja, ele dá um sentido mais pleno do texto. Ele dá um sentido cristológico do texto. Porque qual seria o sentido, por exemplo, de Deus dar um sinal para cá, lá em Isaías 7, que seria aplicado 700 anos depois com o aparecimento do Messias? Pede um sinal. Não quero. Mas Deus vai dar um sinal para você. A Virgem vai conceber e vai dar a luz a um filho. Então vou esperar a Virgem conceber e dar a luz a um filho. Isso vai acontecer 700 anos depois. Que sinal é esse? Não faz sentido. Então, para ele, aquilo significava outra coisa. Ok?
O significado do texto é uma outra coisa. Agora, a aplicação que ele faz é uma aplicação cristológica. Vocês estão comigo ainda? Ou já viajaram? Deixa eu passar por isso, que é o senhor passa. A gente vê que Mateus fez uma aplicação cristológica. O que mostra, de longe, é errado fazer aplicações. Eu aprendi que a gente deve ler a Bíblia com um óculos cristológico. Lutero ensinou isso. Então, eu aprendi isso ensinado aí Não, pelos pastores toda a vida. O Reforma ensina assim, né? E aí, tipo assim, qualquer texto que a gente lê, encontrar Cristo naquilo, porque a revelação é sobre Cristo. Em Hebreus vai falar que ele é a última fala de Deus para o homem, ou seja, Jesus é a revelação. Mais do que isso a gente não vai ter nesse contexto que a gente vive hoje. Então, eu acredito que essa seria a forma de abordar. Porém, eu entendo que se a gente for, por exemplo, discutir com um judeu um texto que a gente sabe que é messiânico, pra gente faz sentido. Para esse judeu não, para ele é outro sentido o texto. Só que aí a gente lida com alguns dilemas, né? Porque muitos dilemas, mas esse é o ponto. O lance não é eu acho que talvez a confusão que ainda precisa ser esclarecida é sentido é uma coisa. Se um judeu chegar e falar para você, não, o sentido do texto é esse, ele pode estar certo. Tudo bem, entendo. Isaías 7,14 não é um texto sobre o Messias. No entanto, uma aplicação, um sentido mais... Isso o próprio judaísmo faz. Né? Por exemplo, o apóstolo Pedro, em Joel capítulo 2, em Atos capítulo 3, se não me engano, ele cita Joel capítulo 2. Ele cita Joel capítulo 2. Ele faz uma aplicação do texto, do dia do Senhor, apontando para o dia de Pentecostes. O texto em Joel está milicota de distância de Pentecostes. Não tem nada a ver com Pentecostes se você for ler Joel. Nada a ver. Mas Pedro faz essa abordagem. O apóstolo Paulo... É muito livre, né? Não. Aí que tá. Ele não muda o sentido do texto. Ele faz uma aplicação do texto. Por exemplo, Isaías 7,14. Qual era o sentido? O sentido do texto é que Deus daria um sinal de salvação para Israel. Esse é o sentido do texto. Então, quando Mateus faz uma aplicação no seu evangelho, ele usa o mesmo significado. Deus está dando um sinal de salvação para Israel. Deu para entender? O sentido não muda. Agora, a abordagem muda. A abordagem muda, a aplicação muda. Você queria falar, bem? Não vou explicar. Então, veja, nós chamamos isso de sentido mais pleno. Por exemplo, no caso de Joel capítulo 2, o apóstolo Pedro cita em Pentecostes, né? E há de ser que nos últimos dias o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne, nossos filhos e as nossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, até sobre os vossos, até sobre os servos, né? Eu, o Senhor, derramarei do meu Espírito. E aí ele diz, sangue, fogo, coluna de fumaça. Ele fala de vários sinais cataclísmicos que acontecerão, que está em Joel capítulo 2. Em Atos, no dia de Pentecostes, isso acontece? Acontece? Deus não derrama Sangue? sobre ele, não. Fogo? Coluna de sim, fumaça? coluna de fogo. Deus derrama o dom de línguas como O sol se tornará em línguas de trevas? fogo, né? Não acontece. Não acontece todos, né? Exato, não acontece. Esses eventos não acontecem. Por quê? Porque o texto pode ter mais de uma camada. Por exemplo, existia quando o texto foi citado em Joel 2, tinha um significado para os judeus. Literal. Não, mas escatológico, na verdade. Né? E aí que está o ponto. Joel fala, Pedro aplica o texto, mas ainda existem coisas naquele texto que ainda não foi aplicado, que vai ser aplicado no tempo do fim. Então é uma outra camada, já que é uma camada escatológica, que Pedro interpreta no texto, Maria. Eu já vi pessoas falando na internet sobre a linhagem lá de Noé, de Adão até Noé, que é o homem que vai ser... Todas as traduções dos nomes significavam todo para Jesus. Você também é forçação de barra, né? O quê? Forçação de barra, Kelson. Eu vou fazer uma pergunta, Genebra, aqui no versículo 10 ele fala, capítulo 6, versículo 10, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu queria perguntar para você, qual ligação que tem com capítulo 5, versículo 19, que ele fala assim, aquele que pois violar os 10 destes mandamentos foi posto
que dos menores assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Daquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E aqui no capítulo 3, versículo 2, ele fala: arrependete porque está próximo ao reino dos céus. Tem alguma ligação com esse versículo 10, agora trazendo aí do... Mateus 6 e 10? Mateus 5 e 10. capítulo 5, versículo 19. Ah, tá. E Mateus capítulo 3, versículo 2. Mateus 3:2 é João Batista O falando. reino dos céus, você está falando? Isso. Sim. Trazendo a questão desses mandamentos e agora Sim. trazendo a questão de Mateus capítulo 6, versículo 10. Sim. Já que a gente está orando para que Deus faça a sua vontade, isso implica a obediência aos mandamentos, né? Entendi. Então ele já está trazendo essa ideia meio que... Sim. Exatamente. Mas ele está falando que uma pessoa vai ser considerada grande ou pequena no reino dos céus. Né? Parece que ele está falando de uma coisa que não é aqui. Não parece? Ele fala, no reino Quem dos ensina céus. direito, quem ensina errado. Ou quando o reino dos céus estiver estabelecido Isso, é aqui. nesse sentido. Quando o reino- Mas eu falo por conta do que... Da abordagem, né? Isso. É. Então ele está trazendo nesse capítulo 19... Não, capítulo 5, versículo 19, essa questão missiológica. Isso, é isso mesmo. Vamos lá. Então, vocês entenderam? Essa discussão é muito longa, né? Daria muito pano para manga, mas é importante que vocês tenham consciência de que esse processo acontece quando vocês estão interpretando o texto. Tá? Então, os maridos que fazem devocionais com as suas esposas, ou quando vocês forem expor um texto, vocês precisam, primeiro movimento, não a tentar achar Cristo no texto. Esse é o segundo passo. A Duda só. Entendeu o significado, ué. Não é isso que você esperaria quando você escreve uma mensagem, que a pessoa tente entender o que você está falando. Não, mas tem mais uma parada aqui, mas é difícil entender, é o significado. Mas aí, é o que eu estou falando, é desafiador. É desafiador. E para o texto, você lê a genealogia, por que a genealogia está lá? Você acha que a genealogia está lá para falar de Jesus o tempo todo? Eu achava que É um documento histórico. A genealogia está lá para provar, por exemplo, a conservação da nação de Israel quando ele está na terra de Canaã. Né? Mostra que, por exemplo, a tradição oral é confiável. Uma série de coisas. O significado você precisa ser buscado. No entanto, está lá também o fato, porque se a genealogia não estivesse lá, falando de Jesus, né? Como que a gente poderia provar que Jesus era descendente de Judá? Descendente de Davi? A genealogia. Mas era o segundo momento. Ok? Quando o judeu, quando provavelmente, né? Presume-se, os teólogos presumem que Esdras escreveu lá em Crônicas aquelas enormes genealogias. Você acha que ele estava pensando, vou escrever aqui, porque você já pensou como você teve. quando o Vinícius e o Luiz estiverem prestando atenção na aula e eles forem ler o texto, eles vão pensar em Jesus. Não, ele não escreveu desse jeito. Ele escreveu: os judeus entraram na terra agora, está tudo bagunçado aqui, as tribos, a gente precisa organizar as tribos para saber quem é descendente É de que a quem. gente Para obedecer Moisés, é isso? A gente tenta ver o fim do plano de Deus em dar as escrituras. Quando você lê um livro, você lê pelo fim? Você assiste um filme, você assiste pelo Não. fim? Não, você assiste pelo começo. A gente meio que já sabe o spoiler. É. Precisa colocar em como já sabia. Já sabe o final do filme, aqui é Jesus. Ah lá, Jesus, eu estou vendo aqui, é Jesus. Não, tudo bem. Aí quando você tem um spoiler, você perde até um certo interesse É isso. em alguns detalhes que constroem a Já sei o que vai história. acontecer, pula esse capítulo. Né? Por que eu vou ler Gênesis? Vou ler João, também é fácil, já sei a história. Jesus morre, ele ressuscita no final. Melhor, vou ler Apocalipse, né? Já fiz isso. Essa parte aí. Já sei, não vou nem ler a Bíblia, na verdade, esse é o final. Então, não é esse o ponto. O ponto é, o texto precisa ser entendido do jeito que ele foi escrito, para quem ele foi escrito, com o significado que ele está dizendo. Aí, beleza, entendi. Sofri, suei, sangrei para entender. Né? Que é desafiador. Agora sim, o que isso tem a ver comigo? Né? Como que eu aplico isso para minha família? Como isso eu aplico para a igreja? Aí vem as abordagens que eu estou falando para vocês, tá bom? Ufa, cansei. Nossa, quando você vai fazer devocional, você faz uma abordagem de cada ou não? Você vê como uma pessoa séria sofre. Eu vou ficar com a cristológica, tá? Quando eu vou fazer devocional, às vezes eu tenho que ir pro texto grego, às vezes eu tenho que ir pro texto hebraico. O que esse texto significa? É sofre, não é brincadeira não. Tô falando um negócio sério. Tudo bem, gente. Mas compensa, não é? Você é louco, não compensa, não. Compensa. Você é louco, não compensa. E às vezes você fala, mas esse texto é estranho, o que está acontecendo? Por que essa tradução aqui será que é? Tem que ir outras traduções.
Não entendi ainda. Vai no texto grego, procura os comentários. Tem que procurar, gente. Buscar o que estava acontecendo. Ensinaram vocês errado, que a Bíblia era a mágica. Não é aquele menininho lá fazendo assim na cabeça na escola, né? Ela vai entrar aqui, isso aqui. Não, é um livro comum que você Panelinha. Hã? Panelinha. Você lembra desse meme? Você tem que buscar o significado. Dói, é desafiador, não é fácil, entendeu? E às vezes você fazer tudo isso para a pessoa não prestar atenção ainda. Tem uma questão, por exemplo, agora, quando eu sou chamada para fazer devocionais diante de outras pessoas. É uma preocupação que eu tenho, porque o que acontece, às vezes, quando a gente vai só... Porque eu estava até mencionando com o Kelso essa semana, que quando se trata da nossa vida, de aplicações práticas, a gente olha os princípios por trás. Porque nem sempre vai estar uma palavrinha lá dizendo, olha, você deve fazer exatamente isso, mas você percebe qual é o princípio que está por trás. Porque não vai ter, nem todas as circunstâncias terão textos provas a respeito daquilo, né? Mas terão os princípios pelos quais Deus quer que você viva. Mas uma das preocupações agora, por exemplo, quando eu vou fazer um devocional para alguém, ao invés de, ou para o grupo, ao invés de pegar, por exemplo, um versículo, eu vou falar sobre aquele versículo. Eu vou pensar, pego a passagem e às vezes eu tenho que ler as passagens anteriores para saber, porque senão a gente pega um versículo, faz uma aplicação fora do contexto. E a gente precisa saber, peraí, esse texto está sendo aplicado dentro do contexto certo? Às vezes eu estou encorajando as pessoas, mas esse versículo parece encorajamento, mas às vezes está dentro de um contexto em que Deus está exortando, na verdade. Lógico. Deus está sendo irônico. Vou dar um exemplo para vocês. Isso não é crítica, tá? É uma avaliação racional. O devocional que o irmão Alberto fez hoje. Usando esse critério que eu falei para vocês, o que o texto de João capítulo 21 está falando e como ele fez a abordagem do texto. Quem pode me explicar? Quem conseguiu ouvir? Quem estava aqui? Tá falando da pescaria lá, né? Isso. E eles primeiro pegaram o peixe, e depois Jesus Isso. fez lugar. Qual que é o significado? Por que esse texto está ali? Na minha opinião, eu acho, né? Com certeza, mas é uma capacitação do próprio Criador, capacitando aqueles homens, né? Através ali da pesca, aquilo que eles fariam depois. Isso. Né? Então o texto, o significado do texto é uma... Pode falar. Esse texto também estava falando do Senhor Jesus ter domínio sobre a criação, é o mesmo que Lucas? É uma camada aí já. É uma camada, entendeu? Mas o texto está falando do chamado da vocação de Pedro. O texto, o significado do texto é esse. Pedro tinha desistido da vocação e o Senhor chamou Pedro porque Pedro era a pedra... Mais uma discussão, não tô brincando. Pedro era o principal do colégio apostólico. Pode falar, mano. É a pedra, depois nós... Depois de brincar lá fora. Pedro era o principal apóstolo do colégio Primeiro apostólico. Papa, zoeira. Primeiro Papa. É verdade. Eu achei que estava mais voltado para eles não terem reconhecido Jesus. Então, veja, um segundo momento, mas o chamado de Pedro está sendo o tema do texto. Tanto que o próprio João pergunta, né? Na verdade, Pedro pergunta. E esse outro cara aí, falando de João, o discípulo amado, né? O senhor vai tratar dele como? Então está ligado à vocação de Pedro o texto. Esse é o significado do texto. Não dá para fugir disso. Agora, a aplicação que ele fez eu achei maravilhosa. Maravilhosa. De um discípulo que se fracassou, se frustrou, voltou atrás, o Senhor foi lá encorajá-lo. O Alberto pediu a música lá, quem mandou a garra? Eu mandou você parar. Então veja, a aplicação maravilhosa do texto. Isso é uma aplicação devocional do texto. Mas o significado do texto é o chamado de Pedro, não o seu chamado, não o meu chamado. Deu para entender? A gente aprende com princípios por trás, mas está falando primariamente. Sim. Tem aquele texto lá que Jesus chama os 70 e fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Tá vendo? Hoje em dia esse texto é muito usado como se fosse para todos, mas Jesus estava falando para os 70 ali, né? Esse é o ponto, tá vendo? Se você vai... Não, esse texto, Jesus disse: ide por todo mundo, vocês vão pegar em serpentes, vão tomar veneno, não vai acontecer nada com vocês, vão falar em outras línguas. Opa, então vamos lá, toma veneno para ver se vocês morrem. Toma veneno lá. Pega a serpente pra ver se Pega veneno. Faz igual o próprio Marçal, mandar uma levantar da cadeira de roda, você vai curar.
O Alessandro quase deu veneno para nós dois. Exatamente. Se você não toma se você não interpreta o texto do jeito que o texto está sendo dito para quem foi dito, Pra mim, a pior parte é o final. E esse sinal seguirão os que crerem, antes de falar de tudo isso, né? Se a pessoa vai lá na fé que vai acontecer e não acontece, ela vai falar, então eu não creio. E às vezes ela crê. Então veja, esse tipo de abordagem deve ser feita em Mateus capítulo 6, né? Tudo isso engloba a visão do reino, a palavra de Deus, santificado seja o teu nome. Eu me esforcei, né, durante esses 3 anos aí, sei lá, 2 anos e pouco, a sempre levar vocês a entender o texto. Às vezes é chato, eu sei que é chato. Às vezes você sai daqui e fala, meu Deus, não falando de coisa lá, não tem nada a ver comigo, né? Queria que ele resolvesse o problema do meu casamento lá, queria que ele resolvesse o problema da minha vida financeira, né? Mas é assim que funciona, gente, tá? A honestidade com as escrituras tem que passar por esse esforço de tentar entender o significado do autor. Sentido mais pleno. E aí sim, vai para o sentido mais pleno. Aí sim, depois que você entendeu o significado, você pode fazer uma abordagem pessoal, uma abordagem escatológica, se você preferir, uma abordagem cristológica, né? Missiológica. Aí você está livre, desde que você não fuja do que a gente chama de regra de fé, né? Mas quando a gente, por exemplo, Roberto, a gente vai fazer um ensino, trazer a palavra, uma mensagem para a igreja, a gente tem que trazer isso em que contexto seria mais adequado? Então, é uma decisão que o pregador vai ter que tomar. Por exemplo, eu estou pregando em Zacarias, nos domingos. Primeiro, como a Kel falou, o meu primeiro esforço é explicar o texto. Depois, o que eu faço? Eu contextualizo o texto. Se eu estou falando, por exemplo, o texto está falando sobre a fidelidade de Israel para com Deus, ou a infidelidade, vai dizer, na infidelidade de Israel. O texto está falando da infidelidade de Israel. Israel foi infiel, as promessas, coloca todo mundo no texto. Parte chata, né? Você fica com os dentes embotados ali, cansado. Como é que eu contextualizo? Hoje, irmãos, as coisas não são diferentes. Nós também temos sido infiéis a Deus em muitas áreas da vida. Depois que eu fiz a contextualização, todo mundo já sentou ali, abarcou aquele significado, né? Bom, entendi o que o autor quis dizer e isso diz respeito a mim também nesse sentido. Isso me alcança. Agora, beleza, entendi. Aí vem o terceiro momento. A aplicação. O que eu faço com isso agora? Eu entendi que eu sou desobediente a Deus. Bruno, mas o que eu faço? Bom, a partir de agora, eu vou dar princípios para você conseguir obedecer a Deus a partir do que você aprendeu do texto, como o texto te alcançou, e agora como você deve agir. É o terceiro momento. Vocês percebem? É assim que funciona, gente. Se você faz o caminho contrário, vai para a aplicação, a pessoa nunca ela vai entender o sentido do texto. Corre o risco de ela ler um texto e depois de falar, esse texto está falando uma coisa que na verdade não está falando. Ela já está no terceiro momento, que é a aplicação. E isso, pensando agora, vai de acordo com o que Kelso trouxe para a gente. Pois aquele que violar desse mandamento, e assim ensinar aos homens será considerado mínimo. Excelente então. Nossa, é muito complicado isso aí, cara. Como que a gente vai ensinar uma coisa que às vezes a gente mesmo não compreendeu? Então, por isso que o primeiro passo é compreender. E é por isso que Tiago fala, né, que dentre a gente não queiram ser mestres. Exato. Porque é desafiador. Você está falando ali Mas a questão é, o fato de eu não querer, não tira também a nossa responsabilidade. Porque você estaria. Porque você não quer se desenvolver, porque você não quer amadurecer, porque você não quer ter o trabalho, você peca pela omissão. Eu não quero pecar. Não tem escapatória, porque eu não quero cometer esse erro, aí eu me pego por esse trampo todo aí é obrigado a fazer. É obrigado, Kelso. É obrigado. Não tem de hermenêutica simples descomplicado. Põe no grupo aí, põe no grupo, que é só pôr no livro de hermenêutica. Não, mas aí a questão tem que ler, né? Que é só pôr no grupo, não precisa ler o livro inteiro, mas dá uma folheada. Custa pegar lá, dar uma olhadinha. O PDF de 1.500 páginas. Aí embaixo, deixa eu caminhar. Manda em audiobook. Eu quero, realmente, assim, como professor de vocês, pessoal, como professor, eu quero que vocês entendam isso, levem isso para a vida de vocês, tá? Levem isso para a vida de vocês, que vocês, todo tipo de leitura tem que passar por esse processo, né? Primeiro, busquem entender o que o autor está dizendo. Depois vocês vão para o significado do texto, ou para a significância do texto. Depois que você entendeu a significância, vão para as aplicações. Como eu devo me comportar em relação a tudo que eu entendi.
Nunca o caminho contrário. Porque o caminho contrário é extremamente perigoso. Extremamente perigoso, tá? Nossa. Cansado, né? A minha participação nessa aula foi tirar o foco do que era a aula, né? Porque eu comecei a discussão hermenêutica aqui. Não, Não, eu acho- eu. Na verdade, fui eu. Eu que fiz isso. Porque eu achei importante destacar isso pra vocês quando eu trouxe a questão das abordagens. Não, é porque eu fiquei com dúvida exatamente sobre isso, né? Eu acho que é por isso que a Eu gente falei, meu precisa. Deus do céu. Eu acho que é por isso que a gente precisa remarcar aquele encontro onde a gente vai Eu aprender ia sobre falar chaves isso aí agora. hermenêutica, porque a gente, inclusive, para que a gente possa Ensino hermenêutica. sair à frente ensinando as escrituras, a gente precisa também aprender para a nossa vida, né? Principalmente os homens que vão ensinar as mulheres. Ô, Luiz, eu acredito que nenhum conhecimento, nenhuma abordagem, nada que se trata das escrituras é bom, sabe? E às vezes, muitas vezes você fala, não, mas eu falei e saiu do foco, não. Não saiu do foco, porque esclareceu algumas perguntas minhas, do Gustavo, Isso, lógico, entende? Nada é bom quando se trata das escrituras e do reino de Deus, entendeu? Vocês estão de parabéns. Amém. Tem que perguntar mesmo. Gosto que na aula é assim. Tem que perguntar, tem que participar, tem que falar. Então, gente, vamos lá. O nosso objetivo a partir de agora é entrar, dar uma respirada e entrar no segundo momento do Pai Nosso. Tá? Então, quantas aulas do Pai Nosso? Misericórdia, eu perdi a conta já. Eu falei desse negócio no dia 20. Então, nós vimos a primeira parte do Pai Nosso. O Kelso abordou isso, eu abordei isso. Vocês precisam ter isso bem claro na mente de vocês. O Pai Nosso está dividido em duas partes, né? A primeira parte que trata das preocupações de Deus. E a segunda parte que trata das preocupações humanas, né, que está o homem. Então nós vimos 3 pedidos relacionados a Deus. Quais foram? Santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Santificado em teu reino. Seja a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Então, todos esses 3 pontos que nós vimos nessas últimas aulas, eles estão completamente interligados, né? Então, e principalmente no que diz respeito ao reino de Deus, que foi o que nós mais nos debruçamos, nos gastamos aqui. Santificar o nome de Deus, e fazer a vontade de Deus está ligado a esse desejo do estabelecimento do reino de Deus na terra, do mesmo jeito que ele é estabelecido no céu. A partir de agora, a gente vai começar os 3 pedidos que envolvem o ser humano, tá bom? E o primeiro pedido aí, qual que é? Pão nosso. Ao nosso de cada dia. Bom, quem tá com fome, então, já vai, Ô, Natan, tô com fome, amém. tá? Então, nós vamos lidar a partir Pão de no agora singular, não é mais de um pão não, tá? com as nossas 15. Ele tava de férias, né? Com as nossas necessidades, tá? Então, Jesus começa esse segundo bloco falando, né? Nos ensinando a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Para a gente começar a entender um pouquinho esse texto, a gente precisa compreender que Jesus está usando uma figura de linguagem. Aí tem uma outra questão hermenêutica, né? Que a gente vai ver isso na palestra quando for remarcado. A Bíblia é entupida. Com referência a pão, né? E não, de figura de linguagem de todo tipo. Ah, tá. Referência Não, ele tá certo. É a fome. Calma, Natan. Eu tô falando do pão espiritual. Mas já vou falar do peixe. Eu não vou fazer isso agora, porque a gente teria que abrir uma digressão também nessa área para colocar. Isso está ligado, inclusive, à língua portuguesa, né? Porque o texto que vocês têm em mãos, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. No entanto, o que nós temos em mãos está escrito em português, né? E para se entender um texto em português, você precisa entender português. Se você não entende língua portuguesa, nem um texto em português você sabe interpretar. E paz, meus irmãos, né? Virou figurinha isso aí, paz, meus irmãos. Mas o que a gente vê de exegetas que pegam no português para interpretar o texto é incrível. É o pega no pega, né? Tem até um meme lá do pega uma mulher e adultera.
Então, Mulher do teu irmão. então conhecer, Misericórdia. conhecer o português é também um fator preponderante para entender o texto. E não só no sentido gramatical, não no sentido gramatical, mas no sentido linguístico também, né? Porque há uma diferença entre gramática e linguística. São duas coisas diametralmente diferentes, né? Então, por exemplo, um dos aspectos é o uso de figuras de linguagem. Existem textos, gênero literário, por exemplo. A Bíblia não é um livro que vocês leem, o livro lá, Agatha Christie, por exemplo. Agatha Christie são 230, 300 páginas que vocês vão ler de um estilo literário. Escreve de um jeito. Às vezes autobiográfico, não sei, às vezes é uma narrativa, não sei, enfim. Tem um gênero literário. O livro inteiro normalmente é um gênero só. As escrituras, a Bíblia, ela não é um livro só. Elas são vários livros. Vários livros. E cada livro tem um autor com gênero específico. Diga-se de passagem, se difere muito dos gêneros que nós costumeiramente lemos hoje. Certo? São textos antigos. E esses textos são recheados de recursos literários, desde hebraísmos, figuras de linguagem, né? Linguagem figurada, linguagem às vezes literal. Então, se você não conhece essas coisas, você corre muito risco de pegar um texto literal e interpretar como se fosse alegórico. Ou pegar um texto alegórico e interpretar como se fosse literal. E da onde vem a regra para essas coisas todas? Você tem isso na cabeça. Senão você vai fazer uma interpretação errada do texto. Tá bom? Pode falar. A questão da interpretação é o que move, por exemplo, também a diferença entre várias denominações e o modo delas se vestirem, né? Porque, por exemplo, a maneira como eu entendo, eu interpreto, a partir do momento que eu interpreto, se torna um conhecimento e é um conjunto de crenças. E a partir do momento que esse conjunto de crenças se formam, eu vivo a partir disso, né? Por isso que quando a gente fala, eu não me... Você costuma falar isso. Você vive de acordo com aquilo que você crê. Então, eu conheço, eu formo crença e eu vivo a partir disso. Então, às vezes, eu acho que eu creio em Deus, mas eu creio num Deus que eu criei a partir do que eu conheço. Por exemplo, tem igrejas, ontem, sexta, estava conversando com um rapaz e ele estava falando, mas você usa calça? A sua igreja permite calça? Nossa, até explicar. E ele, não, mas Coríntios estava... Eu, calma. Então, porque a partir do momento... Coríntios nem existia calça, não é? Os homens usavam saia também. Pois é. Mas foi isso que eu falei a respeito do vestido, e contextualizando. Então é importante a gente entender que a maneira como eu interpreto as escrituras, a partir do que eu conheço, eu vou interpretar a vida também a partir disso, né? Esse conjunto de conhecimento de linguística, gênero, interpretação de texto, tudo isso vai formar a maneira como... O intérprete das escrituras... Eu vou no banheiro rapidinho. O crente, ele isso eu já falei aqui, vocês precisam gravar. Ele é um intelectual. Né? Satanás, por intermédio, inclusive, da igreja, em algumas igrejas... Ensina a burrice, né? Ensina... Cultuar a burrice. Há uma, posso dizer, uma exaltação, né, se eu posso chamar assim, da idiotice dentro da igreja, da burrice. E o engano de associar burrice com A humildade. espiritualidade eu tô tipo, o crente mais burro é o mais espiritual. Se fosse, eu seria. O bem de mim. Eu nem precisei fazer piada, né? Ele me ajuda. Mas é verdade, o pentecostalismo, de maneira geral, isso vai para o YouTube, vão me cancelar, ensina essas coisas. Né? A simplicidade está na burrice. Onde isso, gente? Né? O próprio texto bíblico, ele é de uma preciosidade, ele é de um... Você vê que a gente lida com gente inteligentíssima que está se debruçando nos textos de Paulo e fica fascinado. Você acha mesmo que uma pessoa que não sabe nem língua portuguesa vai conseguir dominar isso aqui? Você não é honesto.
isso, né? Eu não estou dizendo que Deus não é capaz de fazer um milagre, uma pessoa que ser uma boa crente. Não estou falando disso, estou falando no sentido real da palavra. De que existe um esforço intelectual, não tem como. Não é, cristão é sinônimo de inteligência. Deus se revelou por um livro. Se você não sabe nem ler... Exato, como você vai ler Moisés, de verdade, Moisés, há 1500 anos atrás. É de um nível estrutural. O texto que Moisés escreve, o hebraico de Moisés, e é uma língua antiguíssima, é fascinante. Fascinante. Os recursos literários, rítmicos, poéticos, que Moisés usa para escrever o texto dele. Né? Tem um recurso, não fugiu o nome agora. Que Moisés usa muito. Inclusive, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, na queda, quando a serpente seduz a mulher, e a mulher dá o fruto para o seu marido, a estrutura do texto é uma estrutura toda preparada. Eu esqueci o nome, como é que chama isso, meu Deus? Tem um nome. Métrica? Hã? Métrica, não? Tem uma métrica, é métrica, mas tem um outro nome. É um recurso hebraico. Me fugiu o nome. É que você coloca, é tipo assim, ó. A, B, C, B, A. Como se fosse uma música? Tem um nome para isso no hebraico. Não esqueci o nome agora. Pesquisa aí, me ajuda aí. Então, por exemplo, ele coloca lá a serpente, o homem. Estou dando um exemplo, não lembro exatamente, tá? A mulher. E aqui o homem, a serpente. Ele faz toda uma estrutura. Quiasmo, lembrei. Quiasmo? Quiasmo sou eu que não sei o que é isso. Quiasmo. Detalhe. Paz, meus irmãos. Esse mesmo recurso, depois vocês façam um teste. É difícil, mas façam um teste. Esse mesmo recurso é usado no Novo Testamento. O texto que o pastor pregou em João, ele é quiasmático. Salmos é bastante, né? Salmos. Em grego, só que ele era judeu. Meu Deus do céu, eu sou um burro idiota. Os caras... Obrigado por assumir. Obrigado. Amor, o Salmo 119 ele Direto assim, tem né? esses quiasmos. É um dos recursos. Por exemplo, paralelismo. Existem vários tipos de paralelismo. Paralelismo sintético, paralelismo antitético, paralelismo de conclusão. Tudo é uma literatura hebraica. E você acha... Hã? É quando você usa, por exemplo... Uma coisa o oposto da outra. Eu precisava ter estudado sobre isso, né? Eu estou falando aqui aleatoriamente, mas o texto... Provérbios cita muito isso. Por exemplo, Deus cuida do pobre. Aí depois no final, o filho de Deus é aquele que Deus ama. Um exemplo. Então, quem é o pobre da parte superior? O filho de Deus embaixo. Ele faz um paralelismo, só que ele muda o nome. Ele chama a mesma ideia em cima, ele repete a mesma ideia embaixo com outras palavras. É uma espécie de paralelismo. E É a mesma história, na mesma estrofe, só que com nuances diferentes. É como se ele tivesse... Depois, na coisa de hermenêutica, a gente vai estudar sobre isso. Mas o ponto é... Então, o livro que vocês têm na mão é uma coisa riquíssima. E aí a gente criou-se essa cultura de que... cristão é burro. Bitolado, idiota. Só porque o John Bunyan não tinha os melhores recursos de língua inglesa. Mas veja, o John Bunyan é um gênio. Você é doido. Não estou falando que a pessoa precisa ter uma formação acadêmica, mas tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente. Pedro não tinha formação acadêmica, mas vai ler o texto de Pedro. Vai ver o grego do apóstolo Pedro. Em português é difícil? Pedro, a carta de Pedro, as cartas de Pedro já é difícil em português. Então a gente vê gente infinitamente mais inteligente do que eu, que você, escrevendo compêndios sobre um texto há de 1500 anos atrás. E aí, Satanás inventou essa história que a gente tem que ser idiota. Que a gente não precisa estudar para ler a Bíblia. Estejam sempre prontos para dar razão da vossa fé. Que texto de 1500 anos atrás? Gênesis. 1500? Antes de Cristo, né? Antes de Cristo. Perdão, gente. Estou falando besteira, tá vendo? Eu sou burro. Inclusive, a partir disso, de estudar tudo isso, está ligado a uma das virtudes do Espírito Santo, né? A gente ter discernimento espiritual. Porque se a gente, por exemplo, sabe interpretar, não que a gente esteja imune a erros, mas isso contribuirá, por exemplo, para o nosso discernimento espiritual. Será que eu estou realmente agindo da maneira que agrada a Deus? Eu vou conseguir confrontar melhor, porque o meu tipo de interpretação será muito mais profunda e rica, porque a maneira como eu vejo a vida, né? Vai saindo
vai se aprofundando as camadas com que eu Isso. entendo e enxergo a Sofre muito, gente. Eu quero te levantar na mão, né, Kelso? Perdão. A grande questão também é olhar para as escrituras, porque a mesma escritura, ela pede para que a gente ame o Deus de toda a nossa força, todo o nosso entendimento, né? Então ele está falando o quê? Não ame só fisicamente ou só vem para a igreja, mas intelecto também Muito deve bom, ser. muito bom. Né? Bem lembrado. Deve ser... Um culto a Deus, né? Exatamente. E às vezes a gente cai nesse erro. É um livro de 1.500 páginas. Por que eu devo escrever tanto assim? Porque... Não, mas enfim, mas é assim que a gente pensa bem. Estou falando, estou dando exemplo. É assim que a gente pensa. É verdade. Para que eu tenho que ler um livro tão grande assim? Porque eu tenho que amar o Senhor Com meu entendimento. força e com o meu entendimento. Eu tenho que conhecer esse Deus. Se eu não conheço, Perfeito. não adianta nada. A gente, como presbiteriano, a gente já tem, presta atenção, a gente já tem uma vantagem, né? Ele tá passando. Mas Não cultua a burrice. Tem uma vantagem. De não cultuar a burrice. Já não cultua a burrice. Já começa por aí. Mas que a gente é burro, Não, isso aí é Vamos assumir. eu não sei nem esses negócios que tava Nós falando somos aí. burros. Como é que E eu vou ler um precisamos- trem que é cheio A gente não acha que é eu não burro, entendo né? nenhum. A gente não acha A gente já é um burro cego. Sócrates A falava. gente já sabe que nós precisamos parar de ser burro. Já é uma vantagem, já saímos da caverna, né? O Sócrates falava que o princípio do conhecimento é você primeiro admitir que não sabe. Lógico. Aí ele falou só que Perceber esse admitir que eu erro, não né? sei, admitir esse erro não significa que você resolveu a equação. É o princípio de Exato. começar. Então, ó, já lemos aqui. Salomão disse que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, por temor a Deus, a gente tem que estudar a escritura com seriedade. Ler livros e pesquisar. E ler de maneira geral, né? Você quer dizer. Quem sabe? Só pra Quando gente Salomão logo. só pra gente tentar avançar um pouquinho aqui, né? Nesse ponto todo, Jesus diz: dá-nos o pão diário, o pão de cada dia. Não é pão diário, não. Diário. Tá com Deixa fome? queimado não, hein? E a figura de linguagem que Jesus usa aí é uma metonímia. O que é uma metonímia? É quando você transforma coisas tipo alegóricos nesse sentido. É a figura de linguagem da língua portuguesa que toma-se a parte pelo todo. Uma parte pelo todo. Então, quando Jesus diz, dá-nos o pão de cada dia, É todas as comidas. eu preciso, todas as comidas. eu acho que, e esse é o ponto, esse é o meu ponto. Qual que é a probabilidade de alguém ler esse texto e achar que Jesus está mandando a gente pedir pão mesmo? Luiz. Um pão francês. Hã? Pão francês, né? Lá no fino. É óbvio que existe um recurso literário aqui. É óbvio que existe uma figura de linguagem. E que Jesus está usando a palavra pão para significar o quê? Provisão. A provisão. Tá? Opa. A provisão, né? Vou colocar aqui. Um mapa aqui que nem... provisão. Não é um mapa de uma pessoa muito O sustento inteligente. diário, né? Claro que precisaria de um outro momento para a gente poder estudar sobre isso também, para que envolve a arqueologia e a história, né? Como o pão, ele tinha, dentro da cultura hebraica, da cultura antiga, na verdade, né? Um papel fundamental, como você citou. O pão, ele era, para algumas classes da sociedade antiga, o único alimento que eles tinham mesmo. Alguns comiam só pão mesmo, principalmente se estivesse viajando, peregrinando. Lembram-se que quando Agar foi dispensada da casa de Abraão, o que ele deu para Agar? Pão e água. Deu um odre de água e um pedaço de pão. A mulher viu. Lembra dos gibeonitas, quando eles foram ter com Josué, e eles queriam enganar Josué, falando que tinham peregrinado por longas jornadas para tentar persuadir Josué, dizer que não eram da terra de Canaã? O que eles levaram na mochila para enganar Josué? Pão envelhecido. Eles pegaram o pão envelhecido, né, e falaram: ó, tá aqui o pão que prova que nós estamos há muito tempo peregrinando. Qual a ligação que tem esse com o pão da proposição? Boa pergunta, hein? Pão do quê? Proposição. O pão da proposição que tinha no templo? Isso. Eu acho que o pão da proposição também indica essa provisão. Ele é. Eu vou chegar lá, calma aí. Mas é boa a sua pergunta. E esse é o ponto, né? O pão então significa o suprimento. Agora, e aí vou responder a tua pergunta. Quando Jesus diz para um judeu daquela época, vamos lá, dá-nos o pão de cada dia, o que você acha
vamos usar uma palavrinha moderna. Qual é o gatilho Maná. que despertava num judeu? O maná. Por quê? Porque o maná era uma provisão diária de Deus. Então o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Nos dá hoje. Não precisa me dar o de amanhã, me dá o de hoje. Exatamente, o maná. E aí que tá, por isso que quando a proposição estava no templo, para indicar exatamente a provisão diária de Deus para o povo que estava peregrinando no deserto até alcançar a terra No prometida. caso, ele faz uma ligação. Sem o antigo dúvida. trazendo para o novo essa ideia. Para vocês. Sem dúvida, um apontamento para a provisão diária de Deus para o seu povo. Isso aqui, meu Deus. Mas essa provisão não é restrita à sua alimentação em si. Então, essa é uma questão a ser discutida, né? Se trata de uma... Eu não consigo nem falar. Eu concordo. Eu não consigo nem falar, porque a gente vive tão distante, mas tão distante do que realmente o Evangelho nos ensina, que é até difícil fazer uma interpretação de um pão diário para a gente. Não é verdade? A gente tá sempre pensando na manhã, correndo atrás Meu do que Deus era. do céu! Eu estava falando para a Kel recentemente, conversando com ela. Existem textos na Escritura que as pessoas não só não conhecem, como elas fingem que o texto não existe. O apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: nós temos se tivermos o nosso sustento, que é o pão diário, o que comermos, ele diz, e o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Você tem o que comer? Tem o que vestir? Então por que nós estamos o tempo todo reclamando? A gente se nós fôssemos judeus do deserto, a gente ia pegar uma maná e enfiar debaixo da cama lá para comer amanhã. Essa é a verdade. E no outro dia estaria podre. Ia estar podre. E é o que a gente faz, guardando as nossas sujidades, né? Pro dia de amanhã, a nossa ansiedade. E veja, Jesus vai tratar sobre isso mais para frente, em Mateus capítulo 6, sobre a ansiedade. Vocês não devem se preocupar, vocês vão comer, vestir, beber. Eu acho que o pão representa o comer e vestir, né? Porque até Jesus... O sustento, exatamente, a provisão, de maneira geral. Mas uma provisão diária. Que envolva de graça. Que envolva uma confiança em Deus no dia de amanhã. E não uma provisão gananciosa, como nós somos ensinados hoje. Se a gente vê um jovem, por exemplo, pobre, hoje, a tendência é chamar de preguiçoso. Não é? O mundo capitalista vai chamar você de preguiçoso se você for pobre. Ele não conquistou nada na vida, não sei o que. Mas a Bíblia não diz isso. Em momento nenhum na Escritura, eu estou lendo um livro muito Paz, meus irmãos. Paz, meus irmãos. Em momento nenhum a Bíblia estimula você a ser rico. Ache um versículo na Bíblia que estimule você a ser rico. Pode até ser pobre. Não, também não. Não, mas falou assim, tipo, que tem Enfim, muitas promessas, né? Promessas do... Mais para os pobres. mas Deixa a esquerda pra fora da igreja. Entendeu? Eu estou ensinando a teologia da pobreza. Eu estou ensinando a teologia. Eu estou ensinando a teologia da pobreza aqui. Nem a teologia da prosperidade. É a teologia da Tomando o coração, né, Natan? Fala de Calma. Se malha o monge aí, ó. Deus. Vamos lá. Paulo Freire da turma. Nossa, vocês têm certeza que vai gravar isso? Essa parte corta. Marina, edita depois, não atira tudo que besteira que o povo fala. A Marina, não presta, Não. não presta. A aula inteira. 5 minutos de aula. Nossa, a aula de vocês é rápida, né? Como eu amo vocês, gente. Como eu amo vocês. Vamos lá. Então, o meu ponto aqui não é a teologia da riqueza, a teologia da riqueza, nem a teologia da pobreza, mas a teologia da confiança em Deus. Confiança diária, como Jesus está ensinando aqui, de que Deus vai nos dar o suficiente para a gente viver aquele dia. E existe, de um lado, ideologias que ensinam você a ser pobre, que teologia da libertação, teologia da missão integral, o próprio marxismo cultural, essas coisas todas que favorecem a pobreza. Existe a teologia da prosperidade e as ideologias de direita, que são o capitalismo, né? Ou a meritocracia. Prosperidade, tudo Que, as pessoas... mas a pessoa mereceu aquilo, ela trabalhou por aquilo. Tem muita gente que trabalha também e não recebe. Então,
Não dá, essa equação não fecha. Tem gente que não trabalha e recebe. Exato. É Então aqui. essa equação, eu já passo para vocês, essa equação não fecha. E esse é o ponto. A escritura, eu estava falando para o quê? A escritura, às vezes, ela entende a riqueza como bênção de Deus. Está lá em Provérbios, a riqueza é um dom de Deus. Né? E às vezes ela, eu diria até que mais, né, proporcionalmente, às vezes ela condena. A Bíblia diz assim, que é mais fácil o camelo, Jesus disse isso da boca do Salvador, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Senta e chora. É porque ele está falando da satisfação, né? Então, Às vezes, perdão, né? Às vezes, quando a pessoa ela vai tendo mais objetos, ela vai preenchendo mais o coração de uma falsa sensação, satisfação, que ela acha que ela está bem resolvida, que a vida dela agora está ok, que ela não depende dos outros ou não depende do próprio Deus. Então, você não se sente assim? O limbo é bem maior. Você não se Seu sente propósito assim? Eu cumprido, né? A confesso. sensação de você nasceu para aquilo e está cumprindo o que você... Meu amigo, se eu nasceu pra tiver com ser. a conta cheia de dinheiro, eu fico tranquilo. Nossa. Eu fico tranquilo. Verdade. Eu? Minha mulher estiver doente, eu consigo levar no hospital. Não tem como pagar. Furou o pneu do carro, não tem como pagar. Consigo arrumar um carro. Pô, tranquilo. Agora quando o negócio aperta, eu fico desesperado. Literalmente desesperado. E eu já confessei isso pra Kel, pra quem for, confesso pra vocês. Eu sou uma pessoa avarenta. Eu gosto de dinheiro. Me traz segurança. E eu sei que vocês são assim também. Na hora que você falou... Pra mim, eu sei que vocês são assim. Quem é que não gosta de ter a conta lá com dinheiro Então, lá? na hora que você falou... A segurança, eu vejo dinheiro lá. O negócio deu ruim, eu tenho meu dinheirinho. Em quem eu confio, na verdade. Esse é o O ponto. Vini chegou hoje falando sobre os ganhos dele na Uber ontem. Trezentão. Ele que é matemática do cara. 2 vezes 150, né? A questão é que às vezes, o Deus fala bastante isso, né? Às vezes Deus coloca a gente deitado mesmo para olhar para cima, né? Porque às vezes, a dona... esqueci agora o nome dela. No devocional que ela falou sobre isso. Às vezes o Senhor realmente vai tirar, e ali é a provisão de Deus. Às vezes Deus vai te passar pelo deserto, não é só a questão de dar, mas tirar também uma provisão do Senhor, no sentido para que você olhe para os ídolos do seu coração. E isso também é provisão. É Deus provendo na sua vida uma graça ao ponto de você não se perder naquelas coisas, né? E há momentos em que Deus vai tirar exatamente tudo. A questão, a gente já passou 3 anos passando muita prova financeira, assim, da gente às vezes olhar e falar, não tem, abriu o congelador e falou, não tem nada, quilo de carne. Aí uma irmã, do nada, mandar uma cesta básica, ou um outro irmão, ou uns irmãos, e ao ponto a gente, quando ele estava, por exemplo, ele estava no hospital, todo mundo preocupado, e aí, como que a gente vai pagar o nosso aluguel, pagar as nossas contas? Foi maravilhoso, começou a pingar o Pix, do nada. E o Senhor? Mas eu vejo muito, assim, eu procuro, né, confrontar muito meu coração para eu não me esquecer. A gente falou sobre isso na vigília, né, Bruno e Mar? Sobre a gente criar pequenos memoriais de que a graça do Senhor esteve aqui. Porque a gente se esquece muito rápido. É como Israel. A posição é isso aí, ó, memorial. É um memorial de que a graça do Senhor esteve aqui. A provisão, por exemplo, a Rosiane, ela falou na vigília, no testemunho dela, a respeito de que ela foi para São Francisco, recém-casada, não tinha amigos, a igreja estava numa fase muito difícil, então se levantando ainda contra o pastor que era novo na igreja, recém-formado no pastorado, ela falou, e ela casou, eu acho, quase com 40 anos, e chegou lá, ela passou 40 anos vivendo na casa dos pais, e de uma hora para outra, dentro de um contexto completamente diferente. Ela falou que o que restava era desespero. E aí foi quando ela falou que ela todos os dias chorava, até que ela começou a orar por graça. E aí ela falou, e isso foi o choro dela, né, Mar? Que ela falou, todos os dias Deus dava uma graça por dia. Ela falou, hoje eu sobrevivi mais um dia. Ela achava que amanhã, não sabia como seria o amanhã, mas eu toda manhã renovava. Ela falou que chegou uma hora que Deus foi renovando a sua graça, a sua provisão sobre a vida dela, que ela falou, passou 1 ano. Ela falou, não me dei conta que havia passado exatamente 1 ano por aquela prova. Ela falou, então foi a graça sobre graça que foi renovando. Isso também é o pão, é porque é aquilo que Jesus disse a respeito de não ser o pão que perece, né? É o pão que alimenta a alma.
E aí eu fiquei lembrando... Por exemplo, a abordagem Eu sou o cristológica. da vida, né? A gente pode levar pro texto. Olha só, bem lembrado, viu? Ele é provido. Ele fala assim, dá-nos o pão de cada dia, dá-nos o Jesus de cada dia. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas é disso que o texto está falando? Não, o texto está falando da provisão material. Uma abordagem pode ser cristológica. Então. Eu acho interessante, como crente, né, a gente tem que aprender, e eu venho falando sempre com o Bruno também, a gente sempre está conversando sobre isso, questão de definição, contentamento. Eu tenho que definir o que é contentamento para a minha vida, né? Porque se eu não tiver isso como muito enraizado, muito claro na minha mente, eu não vou estar contente com nada. Né? E eu sempre tenho que olhar, uma coisa que eu sempre converso com a Angel, questão do apóstolo Paulo. Né? O apóstolo Paulo se alegrava muito no pouco. Eu nunca me alegrava muito no pouco. Né? E uma das coisas mais principais que eu acredito que temos que olhar é olhar para o provedor e não para a provisão. Exatamente. Porque muitas vezes a gente olha para o pão, mas nunca olha para quem dá o pão. Né? Porque e se faltar o pão? E é engraçado, então, né? O pão da vida, né? Só abrindo parênteses que você falou, a gente olha pro doador do pão e não pro pão. Nas escrituras, a gente acabou de ver aqui. Jesus dá o pão e ele é o pão. Não, aí tem essa ideia, né? De que tem até uma música que fala, tudo que Cristo nos oferece, ele é. Pode continuar, desculpa. E assim, eu acho que é interessante a gente estar bem enraizado nessas verdades, porque então a gente fica como um barquinho realmente, né? Indo pelos ventos aí, balançando de um lado para o outro, e na hora que a provisão acaba, o que me resta é lamentar, é murmurar, em vez de olhar para aquele que pode resolver a situação, porque ele é o provedor dos provedores. Então eu acho que é interessante a gente estar isso bem definido, né? Quando a gente for orar, quando vocês forem orar a partir de agora, nós vamos orar pedindo provisão, lembremos disso, né? Senhor, dá-nos a provisão o que eu preciso. Como a oração de Agur no livro de Provérbios. Eu não quero nem pobreza nem riqueza. Porque a riqueza me fará te esquecer de ti. E a pobreza me fará pecar contra ti. Então me dá o que eu preciso. Se o maná do dia for o suficiente, me faça entender que aquilo é suficiente. Né? Então me dê contentamento mesmo, satisfação naquilo que o Senhor está me dando. Nessas horas, desculpa, mas nessas horas eu sinto falta de ser pentecostal. Essa hora era uma hora da glória, glória, aleluia, Senhor. É verdade. Eu li esse texto aqui, fui meditar nessa questão do pão nosso de cada dia. Meu Deus, eu falei, Senhor, me ajuda. Um soco na boca do estômago que eu tomei quando eu li esse texto aqui. Diariamente me deu o pão, Senhor. E eu confesso para vocês, mais uma vez, eu não consigo. E claro, isso tem questões do meu coração, não tenho dúvidas disso, mas existe uma questão cultural. A gente infelizmente é ensinado a acumular riquezas. A ser idólatra. A gente é ensinado. E pasmem os irmãos, dentro da igreja. A reter, né? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Então não é esse o ensinamento do Evangelho. Deixa eu só caminhar um pouquinho mais aqui para a gente concluir, tá? Então a primeira coisa que a gente lembra aqui do pão é o maná, obviamente, não tem como negar. Jesus, sendo judeu, faria o povo de Israel daquele período lembrar de como Deus providenciou. Jesus estava lidando com pessoas extremamente avarentas naquela época. Eu poderia também perder um tempo com vocês só mostrando como realmente o Novo Testamento se preocupa com o dinheiro. O Novo Testamento se preocupa muito com o dinheiro. Várias parábolas de Jesus, sermões e ensinamentos de Jesus envolviam questões de administração de dinheiro para lidar com questões espirituais. A oferta da viúva. A mulher, por exemplo, que derramou um unguento aos pés de Jesus, aquele unguento valeu quantos denários? 300 denários. O denário era o quê? Um dia de trabalho. 300 denários são quantos dias? 300, quase um ano de dia de trabalho. E quem foi que ficou bravo com a menina? Judas. Por quê? Que ele traiu Jesus por 30 denários. Também tem a história do casal, né? Que vendeu a casa Ananias e Safira. A Bíblia fala o tempo todo. E Deus matou. E veja, Acho que não. Paulo não erra. Não sei. Paulo, mais uma vez, atira na cabeça, né? Headshot, quando ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ananias e Safira. Às vezes a gente não pensa nisso. O dinheiro é uma coisa tão comum para nós. E assim, hoje em dia, a escassez de dinheiro pra gente não é que nem é na época, né? E mesmo assim... Olha só, muito bem lembrado. O que é não ter dinheiro hoje, gente? É ainda morar numa casa com teto. Alugado. É dormir numa cama quentinha, né? Passar fome não tem como. Meu Deus! Naquela época as pessoas realmente eram miseráveis. Quando a Bíblia fala aos pobres anunciado o Evangelho, pobres é um sinônimo de miserável.
de gente que vivia na miséria. Mendigos, né? Pedir esmola. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Ele era pobre, Lázaro era pobre, ficava na frente, mendigando na frente da casa do rico. Os cães lambiam as suas chagas. Tinha que fazer um contraste muito grande com a realidade avarenta, né? Tipo assim, você quer ser rico, mas ó, o rico e o Lázaro. Exatamente. Então a Bíblia inteira fala sobre isso aí. Entendeu? Outra coisa que pode apontar essa questão do pão nosso de cada dia que o judeu poderia lembrar. A Páscoa, né? Tinha um pão. Sem fermento. Você fala de metonímia? Não, de marcadores. Como Jesus falou, pão nosso de cada dia. Além do maná seria a primeira coisa que eles lembrariam. A ceia ou esse, né? Então, eu lembro Mas na da época a ceia ceia. não tinha sido estabelecido. Mas tinha pão sem Páscoa. fermento na Páscoa. Mas o antigo, ano novo. Então, Jesus, quando ele fala a oração do Pai Nosso, é antes do estabelecimento da ceia. A ceia vem depois. Porque é o partido do pão que ele fala, que ele representa a nova aliança também, pra ele, né? Isso. Mas isso é uma questão do futuro. Exegeticamente não caberia aqui. Pode estar ligado, tipo, ver que como era com Adão, foi nessa nós cada dia, essa conexão com Deus, tipo, como tinha no final do dia, viajei. Viajou. A festa das primícias. O que aconteceu na festa das primícias? As colheitas, né? Ofereciam-se as primeiras colheitas. Por que a gente perdeu um pouco dessa... Veja, gente. Por que Deus estabelece uma festa religiosa que envolvia uma questão de administração de bens, de posses? Por quê? Porque a gente é pra Ele não poderia fazer uma festa, você sentar, beber e comer. E acabou. Não, vocês vão fazer uma festa, mas nessa festa, as primeiras colheitas. Veja, era assim que o mundo antigo vivia, plantação. É a mesma coisa dos dízimos hoje, né? Os primeiros frutos que vocês vão colher, vocês vão trazer. E vão me dar. Isso vai servir de mantimento para os sacerdotes, eles vivem disso, vocês vão sustentar isso, mas isso, antes de tudo, é uma demonstração do quê? de devoção, de gratidão. De gratidão a Deus pelo pão que Deus está dando para vocês. Pela provisão. E tá ligado Pra à mostrar festa que ele é o pai, né? de Abel, não? Você acha que tem ligação, né? Os dois deram das primícias, né? Abel, na verdade, deu as primícias da terra. Mas isso virou uma festa solene de Israel. O livro que trata muito sobre essa questão do pão e a questão da provisão é o livro de Ruth, né? Lá mostra exatamente isso. Saindo da própria, vamos falar, representação do pão ali, que era a cidade do pão, né? Belém, pão, né? Belém, exato. Muito bem lembrado, Kelso. Belém era a cidade do pão e estava com fome, né? A cidade não tinha pão. O que mais? Tem uma que Israel nunca comemorou. É aquele dos 7 anos, né? Como é que chama isso? Eu esqueci. O ano do jubileu. Riam pra galera. Jubileu, papal. O ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? Perdoavam-se todas as dívidas. O ano do jubileu era um ano sabático, né? Depois de 7 anos trabalhando, Israel deveria parar o ano inteiro de trabalhar. Imagina se Deus pedisse isso pra gente hoje. Nossa, falta de Eu falo, Senhor, eu não tenho A gente como fala assim, mesmo para beleza, isso. não duvido quem conseguiria. Um ano! Confiando exatamente na Nós já sofrendo. A terra vai descansar, vocês não vão plantar, vocês não vão colher, vocês vão ficar vão libertar os escravos, é o ano da libertação. Um ano de agonia. Vocês vão guardar os meus sábados, porque a terra precisa descansar também. Até hoje a terra não descansa. E olha uma coisa a respeito do reino aí, né, amor? Porque a gente sempre trata só a gente precisa de remissão, só a gente precisa de misericórdia. Só Deus está preocupado com a terra. Deus está preocupado com a criação, né? Vocês estão plantando, plantando. Deixa a terra descansar. Para que ela produza frutos para vocês. Até hoje a terra não descansa. Um ano inteiro. Israel nunca comemorou essa festa. Nunca. Israel nunca confiou. Olha só. Mesmo Israel, que em alguma medida estava mais próximo da provisão do deserto. Israel que entrou na terra de Canaã. Deus disse, quando vocês entrarem lá, vocês vão trabalhar 7 anos e 6 anos, né? E o 7º ano será o ano de jubileu. Vocês vão trabalhar, vocês vão confiar de que eu vou dar para vocês. Até hoje Israel nunca cumpriu isso aí. Nunca. Pelo menos não há evidências de que eles tenham feito.
E isso acontece por quê? Por que Israel nunca parou de trabalhar? Por conta da ganância, por conta da avareza, por conta de não querer libertar os escravos, por conta de Incredulidade. no fundo, incredulidade, amor ao dinheiro. Acontece nos dias de hoje, no caso, questão do sétimo dia, no caso, é o dia do Senhor hoje. Sim. Porque essa mesma questão do descanso, a gente aplica hoje. Eu já presenciei, Kelso, depois que eu descobri, entendi essa questão do descanso, entendi mesmo no coração o que isso significava. Eu vi muita gente, através do ensino desse princípio, ser muito abençoada por Deus. Pessoas que trabalhavam no domingo, algumas delas a Kel conheceu, e que entenderam isso e não conseguiram fazer mais isso. Não posso mais trabalhar no domingo. E sacrificaram muita coisa em função disso. E Deus sustentou essas pessoas. Sustentou essas pessoas de maneira maravilhosa. Ou arrumaram outro emprego. Eu mesmo trabalhava no domingo. Eu tinha uma banca de jornal. E banca de jornal é de segunda a segunda. Quando eu aprendi isso aí, eu falei, não consigo mais. Cheguei pro meu chefe e falei, ó, é o seguinte. Eu não quero trabalhar no domingo. Por quê? Porque minha religião não permite. Ele falou, e agora? Eu falei, não sei. Você pode, ou você me remaneja aí para outro horário, ou você me manda embora. Eu arrumo outro emprego. Não vou te mandar embora. Então você trabalha a partir de agora, segunda sábado. E graças a Deus eu consegui, desde que isso era de cota atrás, a nunca mais trabalhar no domingo. É uma questão institucional, religiosa? Para alguns, infelizmente, é. Mas para quem entende isso aqui, que eu preciso descansar, não é uma questão religiosa. Deus descansou. A gente fala sobre isso na vigília, né? Sobre a dificuldade que a gente tem no descanso, porque o descanso é uma confiança, até mesmo dormir. Por que as pessoas às vezes não conseguem dormir pensando num monte de coisa, preocupação e tal? Porque não conseguem confiar no Senhor, né? Exato. Então veja, tudo isso aqui, essas festas, eram apenas memoriais, apontamentos para que Israel aprendesse a confiar no pão de cada dia. Eu, por exemplo, para quem é Uber, os meninos que são Uber aqui sabem que domingo é o melhor dia para ganhar dinheiro. É o melhor dia para ganhar dinheiro. Domingo a tarifa é alta, né? Era o dia mais tentador para nós. E os americanos falam muito em relação a isso. Eu já termino, né, irmãos? Os americanos falam muito em relação a isso porque no domingo eles começaram a colocar os jogos de futebol. E tem sido muitos irmãos, no Brasil também, né? Domingo tem um jogo de futebol à tarde, né? E muita gente. Às vezes até 6h30. Na Copa do Mundo, eu me lembro, na Copa do Mundo os jogos eram exatamente na hora do culto. E eu via dois tipos de pessoas. Aqueles que faltavam para assistir o jogo da seleção. Aqueles que estavam na igreja só no E aqueles que, não, eu tenho que guardar o domingo. O que ele fazia? Ligar o celular na hora do culto. É a mesma coisa que não guardar. Vai para casa assistir o jogo. Seu coração tá ali, né? Eu preciso descansar. É o dia de descansar mesmo. Né? As mulheres em casa, gente. As mulheres em casa. Veja, a questão aqui não é entrar na discussão do que eu posso e o que eu não posso fazer, senão a gente cai no legalismo farisaico, né? Meu ponto não é esse. Meu ponto é o que eu devo fazer. Onde está o meu coração? Quais são as minhas responsabilidades no dia do Senhor? É descansar, é servir a Deus, é estar com os meus irmãos, né? É guardar o meu coração das coisas desse mundo, das minhas preocupações, realmente descansar. Então, só para concluir, a gente terminar, pedir a Deus o pão envolve esses apontamentos que provavelmente Jesus tinha intencionalmente objetivava cutucar os judeus daquela época em relação ao que Deus já havia falado no passado, para que eles relembrassem de que Deus era aquele que providenciou o suficiente diariamente. Isso precisa ser gravado, né? Diariamente para o povo de Israel. Jesus mesmo disse: basta cada dia o seu mal. Ele não disse 2 dias, né? Vivam de 2 em 2 dias, ou semanalmente. Mês em mês. É o dia. Realmente, eles já sabem isso, porque a gente já sofre, a gente sofre hoje ainda, né? Ele tratou exatamente da ferida, né? Exatamente, é uma coisa muito séria isso aí. A gente teve a vigília sexta-feira e o tema era exatamente sobre o cansaço espiritual, né? E sobre o descanso. E todo mundo foi um momento realmente de muita edificação, porque quem não está cansado, né? Quem não está sobrecarregado em alguma medida,
Quem não luta contra o controle com o desejo de controlar a própria vida ou permitir que o Senhor de fato governe todas as coisas, né? E essa tem sido um versículo onde eu tenho colocado como um pequeno memorial para mim. Nesses dias em que a minha alma se sente mais cansada, basta cada dia o seu mal. Por isso que o testemunho da Rosiane de graça sobre graça, um dia de cada vez, e o Senhor que está no céu, que alimenta os pardais, esse continua sendo o meu Deus, o Deus da provisão, o Deus que governa sobre todas as coisas, aquele que diz, descansa. Hoje, ansiedade é um termo muito comum, né? É bem abordado, é psicologizado de maneira geral. Mas o que é ansiedade? Quem pode definir para mim a ansiedade? Excesso de amanhã. O que você deu um tiro logo. Não. Mas uma definição Controle. mais moderna, assim, vamos dizer. Tem mais a Excesso de ver amanhã. com controle. Hã? Excesso de amanhã. Excesso é uma preocupação com o amanhã. Ansiedade o que é? De maneira resumida, uma preocupação com o amanhã. Que está ligado ao medo, né? Porque Elcio perguntou a respeito, contou a respeito da incredulidade, que é o medo. O medo é... Eu não creio. Eu não creio. Que Deus amanhã Vai prover. vai me dar o suficiente, seja em que aspecto da minha vida for. Eu preciso me preparar para amanhã, preciso resolver o problema de amanhã, porque eu, na verdade, no fundo, eu não confio. Queria só indicar um livro, Lutando contra a Incredulidade, John Piper. Ele vai abordar muito esse tema, a questão de Ansiedade. De ansiedade.